O milionário se choca com a mendiga que salvou o paciente em momento crucial. Camila sempre esteve à margem. Faxineira em um grande hospital da metrópole. Seus dias eram uma dança entre o cansaço e a necessidade. Com um balde e um pano surrado, ela limpava os corredores frios e impessoais, onde o eco das máquinas ruidosas se fundia à ansiedade dos pacientes. Mas naquele dia, um grito cortou a rotina cinza de um jeito que ela jamais imaginou. Ele não vai conseguir respirar. Alguém berrou. Um odor metálico e a presença de um médico apressado chamaram sua atenção. Ela era apenas uma faxineira, mas as horas de observação a tornaram uma espectadora atenta das nuances do hospital. Seu olhar se fixou em um homem em estado crítico, olhos perdidos entre a vida e a morte. Enquanto as luzes piscavam e os monitores apitavam freneticamente, Camila percebeu algo que lhe gelou o sangue. O médico, jovem e arrogante, estava prestes a administrar uma medicação errada. Um nó se formou na garganta de Camila. O que deveria fazer? Ela sabia que era insignificante ali, uma funcionária invisível, mas sem pensar nas consequências, encontrou coragem e gritou: "Espere, a dose está errada!" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhares se viraram para ela, mistos de desprezo e surpresa. Até o milionário que acabara de entrar, cuja fortuna era aplaudida por muitos, arregalou os olhos, chocado. Os segundos se arrastaram até que, finalmente, o médico hesitou. A dúvida cruzou seu rosto. Depois do que pareceu uma eternidade, ele conferiu as anotações, e pálido, corrigiu a medicação. O homem começou a respirar novamente, e a tensão se dissipou como vapor. Camila sentiu a adrenalina a consumir, mas algo dentro dela se acendeu. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. A faxineira que salvou um paciente. Ecoavam os murmúrios nos corredores. Mas a luz da fama também trouxe sombras. As críticas, os olhares de reprovação e as insinuações de que ela não deveria se intrometer. E no meio disso, Dr. Felipe Santos, um jovem médico idealista que passou a vê-la com outros olhos. Ele a procurou e, oferecendo apoio, começou a questionar a estrutura do hospital. Enquanto seus laços se fortaleciam, Camila recebeu uma proposta que poderia mudar sua vida. Um cargo de prestígio, uma chance de reconhecimento e a possibilidade de sair da invisibilidade. Mas os medos vieram à tona. E se ela não fosse boa o suficiente? E se o novo mundo a deixasse para trás? Nesse limiar de transformação, um segredo sobre suas origens começou a surgir. Um passado que poderia jogar tudo o que conhecia por terra. E agora, com a verdade prestes a se revelar, o que Camila encontrará no caminho? Quais serão os desafios que a aguardam? Em meio à luta por justiça e reconhecimento, a jovem faxineira se vê diante de escolhas que podem não só mudar sua vida, mas também revelar a hipocrisia de um sistema que deveria cuidar dos mais vulneráveis. A história dela, cheia de coragem e dúvidas, está só começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
enquanto Camila lutava para encontrar seu lugar em um mundo que agora parecia mais vasto e desafiador, a agitação do hospital se intensificava. O murmúrio de elogio sobre sua coragem se dissipava lentamente, mas uma nova onda de ansiedade se formava. Dr. Felipe tinha sua atenção e isso despertava algo dentro dela que ela não sabia que existia. Mas o verdadeiro teste estava por vir. Naquela manhã, um grupo de pessoas entrou no hospital e a tensão se espalhou como fogo em palha seca. Eles eram visitantes de uma instituição de caridade que costumava oferecer ajuda aos mais pobres e doentes da cidade. Mas o que chamava a atenção de todos era a figura à frente do grupo, uma mulher idosa, com uma expressão de determinação que parecia cortar o ar. Camila franziu a testa, reconhecendo o rosto. Era Dona Alzira, uma mulher que ajudava o sem-teto na comunidade e que sempre teve um olhar especial para Camila. Dona Alzira caminhou diretamente na direção de Camila, seus olhos brilhando. Com uma intensidade preocupante. Camila, querida, precisamos conversar. Não é seguro aqui, disse ela, em um sussurro urgente, mas suficientemente alto para que os outros não pudessem ignorar. O coração de Camila disparou. O que seria tão sério a ponto de trazer Dona Alzira até ali? O que aconteceu? Perguntou com um aperto no peito. Um grupo poderoso está controlando o hospital. Eles querem encobrir algo, e você pode estar em perigo. Camila sentiu um frio na espinha. Em perigo? Por quê? Porque você, Camila, interferiu em algo que não deveria. O paciente que você salvou tinha um segredo. Ele é, Dona Alzira hesitou, olhando ao redor como se temesse ser ouvida. Ele é muito mais do que parece. Um homem que conhece as verdades obscuras do nosso sistema. Enquanto Dona Alzira falava, a atmosfera mudou. O ar parecia mais pesado, como se uma tempestade estivesse se formando. Você não pode ficar aqui sozinha. Precisamos ir, agora. Neste momento, um barulho cortou o ar, como um trovão. O sistema de alarme do hospital disparou, uma sirene aguda que ecoou por todos os corredores. Camila olhou para trás, o pânico tomando conta das pessoas ao redor. O médico que tinha brigado com ela antes, Dr. Felipe, começou a correr em direção à saída. Sua expressão de confusão e medo. Camila, venha, ele gritou. Mas a voz não soou como um pedido. Parecia um desespero. Num segundo que parecia ser um dia normal, se transformou em caos. Pacientes começaram a gritar e a multidão se aglomerou na saída da emergência. Camila sentiu pânico contagiante ao seu redor enquanto Dona Alzira a puxava para fora. Mas algo a fez hesitar. Uma sombra passou por ela. Camila! Dr. Felipe chamou novamente. Mas quando ela olhou, ele estava cercado por seguranças do hospital, barras de metal em mãos. Suas intenções claramente hostis. Eles estão atrás de você! Um nó se formou em sua garganta. Por que ele estava em perigo agora? O que isso significava? Camila estava prestes a entender que a vida dela estava mais entrelaçada ao caos institucional do que jamais poderia imaginar. Dona Alzira continuava puxando-a, e Camila sabia que precisava decidir rapidamente. Largaria tudo atrás dela? O novo emprego? A chance de ser vista e ouvida? Ou lutaria contra os monstros que agora ameaçavam não só ela, mas todos que amava? O que era real e o que era parte da mentira construída por detrás das paredes do hospital? Enquanto ela e Dona Alzira desapareciam pelo corredor, uma sombra mais escura se aproximava, e uma única frase ecoou na mente de Camila. Você não pode escapar da verdade. E com isso, sua vida nunca mais seria a mesma. Camila e Dona Alzira se movimentavam apressadamente pelo corredor lotado, enquanto o som do alarme
ecoava em suas orelhas. Corações acelerados e olhos arregalados passavam por pacientes em pânico e acompanhantes paralisados. A gente precisa sair daqui antes que seja tarde demais, Dona Alzira disse, puxando-a com firmeza. Mas a mente de Camila estava em outra parte, confusa e assustada. O que Dona Alzira queria dizer sobre o paciente, o homem, Kaela? Quem ele realmente era? Os pensamentos giravam como um redemoinho, enquanto ela tentava processar a urgência da situação. No meio da correria, algo chamou sua atenção. Um homem de aparência séria estava parado à porta de uma sala. A identidade dele era familiar, mas a memória não estava clara. Ele olhou diretamente para Camila, e um arrepio percorreu sua espinha. Era o Sr. Carvalho, um dos principais diretores do hospital. Um homem que raramente aparecia na área que frequenta. O que ele estava fazendo ali? Camila! Ele gritou, e o tom em sua voz fez seus olhos brilharem com um misto de raiva e desespero. Pare! Você não pode sair assim! Confusa, Camila hesitou. Por que você está preocupado comigo? Você nem me vê! E com isso, uma onda de indignação a envolveu. Seguiria em frente ou ouviria suas palavras. Mas antes que pudesse decidir, algo mais ocorreu. Uma porta ao lado se abriu e Dr. Felipe saiu em alta velocidade. Mas sua expressão era diferente. Ele estava pálido, ofegante e olhou para Camila com um terror que a fez querer gritar. Camila, você não sabe. Há algo que eu preciso te contar. Antes que pudesse responder, o som de passos pesados ecoou pelo corredor. E seguranças do hospital surgiram, bloqueando as saídas. A multidão começou a murmurar. O medo era palpável. Se adiantou e ele olhou diretamente para Camila. Você, alguma coisa sabia sobre o que aconteceu com aquele paciente. Os olhos dela se arregalaram. Eu fiz o que era certo. Ela se defendeu enquanto seu coração disparava, mas a verdade estava prestes a se desdobrar de uma maneira que ela jamais poderia imaginar. Certa mesmo? O segurança rosnou e a tensão aumentou. Aquele homem não era um paciente comum. Ele era um investigador. E você acabou de colocar um ponto final em algo muito maior do que você imagina. Nesse exato momento, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um vidro quebrou e todos se viraram. À frente havia uma outra mulher, ensanguentada e ofegante. Camila a reconheceu. Era uma enfermeira que conhecia dos turnos. Ele está morto! Ela gritou, com os olhos arregalados. Eles o mataram para encobrir. Estavam lá, queriam que fosse assim. Um frio intenso nas entranhas fez Camila recuar. As palavras da enfermeira ecoaram em sua mente. Morte? Encobrimento? A vida dela inteira agora girava em um labirinto escuro. O homem que salvou poderia ter sido uma testemunha. Mas de que exatamente? Dr. Felipe estava ao alcance dos olhos dela, e sem aviso, ele se virou em direção ao Sr. Carvalho. O que você sabe sobre isso? Você não pode deixar que isso continue. A voz dele estava baixa, mas com um peso que Camila nunca tinha visto antes. As peças começaram a se juntar na mente de Camila. Mas a verdade estava borrada e turva. O que realmente estava acontecendo naquele hospital? Camila! Dr. Felipe se virou novamente e havia um desespero em seu olhar que a deixava quase paralisada. Você precisa entender. Eu tenho um pouco mais o médico aqui. Nó apertou ainda mais sua garganta. O que você quer dizer? E no momento em que ele estava prestes a responder, um novo estrondo ecoou. A porta principal se abriu com violência e uma figura vestida de preto apareceu. A atmosfera congelou.
É hora de acabarmos com isso. A voz era baixa, mas cheia de determinação, e ameaçava romper a frágil realidade que Camila achava que conhecia. Uma reviravolta estava prestes a se desenrolar, mudando tudo novamente. E, erguida no meio disso, ela só podia sentir a perda de controle e o perigo iminente. Camila, o que você vai fazer? Doutor Felipe perguntou, mas os olhos dele eram de incerteza, como se estivesse prestes a revelar uma verdade devastadora. Ali, em meio ao caos, o futuro de Camila pendia na balança, uma escolha que poderia não só determinar a sua sorte, mas também descortinar uma rede de corrupção que ameaçava devorar todos ao seu redor. Tudo o que ela sabia estava prestes a desmoronar, e a única certeza era que nada, absolutamente nada, seria como antes. Camila ficou paralisada. O homem de preto, com um olhar intenso e comando, fez todos ao redor hesitarem. Era como se o tempo tivesse congelado. É hora de acabarmos com isso. A frase pairou no ar, cheia de um peso que deixava todo o hospital à beira da explosão. Ela sentiu o coração acelerar. O que ele queria dizer? Gritos, pânico, um caos absoluto. Mas havia algo mais. Um sentimento de que tudo aquilo era pessoal, que o destino dela estava entrelaçado naquele instante. Doutor, Felipe olhou para ela, e seus olhos diziam tudo. Havia segredos que precisavam ser revelados. Camila, você precisa saber. Doutor Felipe começou, mas a voz do homem de preto cortou o ar. Basta! Você não tem ideia do que está começando, garotinha. Ele avançou, cada passo ecoando como uma batida de tambor na sala em tumulto. A tensão era como uma corda prestes a se romper. Então, como se tudo estivesse orquestrado por um maestro obscuro, um grupo de seguranças avançou, posicionando-se entre Camila e a saída. Ela sentiu a pressão em seu peito, um nó quente subindo pela garganta. O que estava realmente acontecendo? O que havia dentro daquela sala, que todos estavam tão aterrorizados? A verdade parecia à beira de um abismo. Dona Alzira, com a sabedoria de quem já enfrentou muitos desafios na vida, puxou Camila com firmeza. Não fique aqui, gritou, os olhos ardendo de preocupação. Mas então, algo inesperado aconteceu. Doutor Felipe, normalmente tão bem intencionado, fez um movimento brusco em direção ao homem de preto. Eu não deixarei que você faça isso. O que você sabe, Felipe? O homem de preto questionou, e a calma da sua voz era assassina. Você sabe que a verdade pode ser mortal. Um silêncio cortante caiu. Eu sei mais do que você imagina. E então, ele soltou uma frase que transformou tudo. A verdade sobre quem Camila realmente é. Os murmúrios de espanto foram rápidos. Camila sentiu o chão sob seus pés desmoronar. O quê? Segredos. O que Felipe sabia sobre ela? Não havia palavras, apenas perguntas na mente dela. O homem de preto sorriu, aquele sorriso gelado e conhecedor. Então você realmente não sabia. Camila, você é a chave para tudo isso. Por isso eles querem você fora de jogo. Camila olhou para Dona Alzira. A expressão de horror refletia suas próprias emoções. Mas o que está acontecendo? A voz dela saiu tremida. Quem sou eu? Kalila, ele respondeu, e a palavra reverberou nos ouvidos dela. Você é Kalila, filha de um dos homens que tentou expor a corrupção no hospital anos atrás. Eles a mantiveram escondida. Agora, eles têm medo que você saiba a verdade. A revelação foi como um raio, iluminando a obscuridade e deixando uma sombra ainda mais profunda. A mente de Camila girava. Não,
Isso não pode ser verdade. O pânico começou a se formar, um pânico que a deixou sem ar. Dr. Felipe tentou se aproximar, mas os seguranças avançaram como uma parede de tijolos. Camila, eu prometo que vou te ajudar a entender. Precisamos descobrir juntos. Você não pode deixar isso agora. Mas o homem de preto ergueu a mão, silenciando tudo ao redor. Se ela sair desse hospital, não haverá retorno. Eles não a deixarão ir. Então a escolha é dela. A frase final dele soou como uma sentença de morte. Dona Alzira segurou a mão de Camila com força. Precisamos sair agora. Eles vão fazer de tudo para te manter aqui. O grito dela ecoou pela sala e Camila visualizou o que estava em jogo. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela queria entender, saber mais sobre quem realmente era. E nesse exato momento, o vidro de uma das janelas chateirou. Uma explosão de som que rasgou o ar. A equipe de segurança se virou, distraída, e a chance apareceu. Um homem, com roupas simples, mas um ar familiar, estava ali. É agora, Camila. Vamos! Uma dúvida feroz a assaltou. Dr. Felipe estava dividindo sua atenção entre a tensão crescente da situação e um novo aliado inesperado. Quem era ele? Seria um amigo ou um inimigo disfarçado? Camila, venha! Ele chamou, e a urgência na voz dele fez seu coração acelerar. E enquanto ela hesitava, a escolha pesou como chumbo. Deixar tudo para trás e confiar em um desconhecido? Ou permanecer e enfrentar a sombra de um passado que ela não tinha ideia do quão profundo era? O que mais estava à espreita nas sombras de sua vida? Camila sentiu a adrenalina pulsar pelas veias. A porta da verdade se abria, mas qual caminho escolher? E antes que pudesse decidir, uma nova explosão iluminou o céu. O hospital estava prestes a mudar para sempre. E a vida dela, uma vez mais, nunca mais seria a mesma. Camila ficou paralisada. O homem de preto, com um olhar intenso e autoritário, fez todos ao redor hesitarem. Era como se o tempo tivesse congelado. É hora de acabarmos com isso. A frase pairou no ar, cheia de um peso que deixava o hospital à beira de uma explosão. Ela sentiu o coração acelerar. O que ele queria dizer? Gritos, pânico, um caos absoluto. Mas havia algo mais. Um sentimento de que tudo, aquilo era pessoal, que o destino dela estava entrelaçado naquele instante. Dr. Felipe olhou para ela, e seus olhos diziam tudo. Havia segredos que precisavam ser revelados. Camila, você precisa saber. Dr. Felipe começou, mas a voz do homem de preto cortou o ar. Basta! Você não tem ideia do que está começando, garotinha. Ele avançou, cada passo ecoando como uma batida de tambor na fala em tumulto. A tensão era como uma corda prestes a se romper. Então, como se tudo estivesse orquestrado por um maestro obscuro, um grupo de seguranças avançou, posicionando-se entre Camila e a saída. Ela sentiu a pressão em seu peito, um nó quente subindo pela garganta. O que estava realmente acontecendo? O que havia dentro daquela sala que todos estavam tão aterrorizados? A verdade parecia à beira de um abismo. Dona Alzira, com a sabedoria de quem já enfrentou muitos desafios na vida, puxou Camila com firmeza. Não fique aqui, gritou, os olhos ardendo de preocupação. Mas então, algo inesperado aconteceu. Dr. Felipe, normalmente tão bem intencionado, fez um movimento brusco em direção ao homem de preto. Eu não deixarei que você faça isso. O que você sabe, Felipe? O homem de preto questionou, e a calma da sua voz era assassina.
Você sabe que a verdade pode ser mortal. Um silêncio cortante caiu. Eu sei mais do que você imagina. E então, ele soltou uma frase que transformou tudo. A verdade sobre quem Camila realmente é. Os murmúrios de espanto foram rápidos. Camila sentiu o chão sob seus pés desmoronar. O quê? Segredos? O que Felipe sabia sobre ela? Não havia palavras, perguntas na mente dela. O homem de preto sorriu, aquele sorriso gelado e conhecedor. Então você realmente não sabia. Camila, você é a chave para tudo isso. Por isso eles querem você fora de jogo. Camila olhou para Dona Alzira. A expressão de horror refletia suas próprias emoções. Mas o que está acontecendo? A voz dela saiu tremida. Quem sou eu? Kalila, ele respondeu, e a palavra reverberou nos ouvidos dela. Você é Kalila, filha de um dos homens que tentou expor a corrupção no hospital anos atrás. Eles a mantiveram escondida. Agora eles têm medo que você saiba a verdade. A revelação foi como um raio, iluminando a obscuridade e deixando uma sombra ainda mais profunda. A mente de Camila girava. Não, isso não pode ser verdade. O pânico começou a se formar. Um pânico que ela deixou sem ar. Dr. Felipe tentou se aproximar, mas os seguranças avançaram como uma parede de tijolos. Camila, eu prometo que vou te ajudar a entender. Precisamos descobrir juntos. Você não pode deixar isso agora. Mas o homem de preto ergueu a mão, silenciando tudo ao redor. Se ela sair deste hospital, não haverá retorno. Eles não a deixarão ir, então a escolha é dela. A frase final dele soou como uma sentença de morte. Dona Alzira segurou a mão de Camila com força. Precisamos sair agora. Eles vão fazer de tudo para te manter aqui. O grito dela ecoou pela sala, e Camila visualizou o que estava em jogo. Mas ao mesmo tempo, uma parte dela queria entender, saber mais sobre quem realmente era. E nesse exato momento, o vidro de uma das janelas estourou, uma explosão de som que rasgou o ar. A equipe de segurança se virou, distraída, e a chance apareceu. Um homem, com roupa simples mas um ar familiar, estava ali. É agora, Camila. Vamos! Uma dúvida feroz a assaltou. Dr. Felipe estava dividindo sua atenção entre a tensão crescente da situação e um novo aliado inesperado. Quem era ele? Seria um amigo ou um inimigo disfarçado? Camila, venha! Ele chamou, e a urgência na voz dele fez seu coração acelerar. E enquanto ela hesitava, a escolha pesou como chumbo. Deixar tudo para trás e confiar em um desconhecido? Ou permanecer e enfrentar a sombra de um passado que ela não tinha ideia do quão profundo era? O que mais estava à espreita nas sombras de sua vida? Então, um grito cortou o ar. Era a enfermeira que havia reconhecido Camila. Eles estão aqui! Eles vieram atrás de você. A voz dela estava em pânico, e a multidão começava a se dispersar, o caos se instalando novamente. Camila sentiu uma onda de desespero. Cada um parecia ser um potencial inimigo. Naquele instante, a porta principal se abriu com um estrondo. Um grupo de homens fortemente armados entrou ao gritar ordens. Ninguém saia! Temos que localizar a Kalila. Um frio intenso percorreu a espinha de Camila. A cada palavra, a verdade da situação ficava mais clara e aterrorizante. Dr. Felipe olhou para ela, o olhar preocupado, refletindo a tensão do momento. Camila, ou melhor, Kalila, precisamos agir. Mas a encurralada se transformou em um turbilhão de emoções quando a porta se fechou atrás deles com um estrondo, isolando-os. Dentro do hospital, a verdade começou a se desdobrar. E a vida de Camila, a mulher invisível,
agora revelava-se repleta de segredos, mistérios e uma luta pela sobrevivência. E enquanto as palavras do Homem de Preto ecoavam em sua cabeça, uma única pergunta persistia. O que mais ela não sabia sobre si mesma? Camila ficou paralisada. O Homem de Preto, com um olhar intenso e autoritário, fez todos ao redor hesitarem. Era como se o tempo tivesse congelado. É hora de acabarmos com isso. Frase pairou no ar, cheia de um peso que deixava o hospital à beira de uma explosão. Ela sentiu o coração acelerar. O que ele queria dizer? Gritos, pânico, um caos absoluto. Mas havia algo mais. Um sentimento de que tudo aquilo era pessoal, que o destino dela estava entrelaçado naquele instante. Dr. Felipe olhou para ela, e seus olhos diziam tudo. Havia segredos que precisavam ser revelados. Camila, você precisa saber. Dr. Felipe começou, mas a voz do Homem de Preto cortou o ar. Basta! Você não tem ideia do que está começando, garotinha. Ele avançou, cada passo ecoando como uma batida de tambor na sala em tumulto. A tensão era como uma corda prestes a se romper. Então, como se tudo estivesse orquestrado por um maestro obscuro, um grupo de seguranças avançou, posicionando-se entre Camila e a saída. Ela sentiu a pressão em seu peito, um nó quente subindo pela garganta. O que estava realmente acontecendo? O que havia dentro daquela sala que todos estavam tão aterrorizados? A verdade parecia à beira de um abismo. Dona Alzira, com a sabedoria de quem já enfrentou muitos desafios na vida, puxou Camila com firmeza. Não fique aqui, gritou, os olhos ardendo de preocupação. Mas então, algo inesperado aconteceu. Dr. Felipe, normalmente tão bem intencionado, fez um movimento brusco em direção ao Homem de Preto. Eu não deixarei que você faça isso. O que você sabe, Felipe? O Homem de Preto questionou e a calma da sua voz era assassina. Você sabe que a verdade pode ser mortal. Um silêncio cortante caiu. Eu sei mais do que você imagina. E então ele soltou uma frase que transformou tudo. A verdade sobre quem Camila realmente é. Os murmúrios de espanto foram rápidos. Camila sentiu o chão sob seus pés desmoronar. O quê? Segredos? O que Felipe sabia sobre ela? Não havia palavras, apenas perguntas na mente dela. O Homem de Preto sorriu, aquele sorriso gelado e conhecedor. Então você realmente não sabia. Camila, você é a chave para tudo isso. Eles querem você fora de jogo. Camila olhou para Dona Alzira. A expressão de horror refletia suas próprias emoções. Mas o que está acontecendo? A voz dela saiu tremida. Quem sou eu? Kalila, ele respondeu, e a palavra reverberou nos ouvidos dela. Você é Kalila, filha de um dos homens que tentou expor a corrupção no hospital anos atrás. Eles a mantiveram escondida. Agora, eles têm medo que você saiba a verdade. A revelação foi como um raio, iluminando a obscuridade e deixando uma sombra ainda mais profunda. A mente de Camila girava. Não, isso não pode ser verdade. O pânico começou a se formar, um pânico que a deixou sem ar. Dr. Felipe tentou se aproximar, mas os seguranças avançaram como uma parede de tijolos. Camila, eu prometo que vou te ajudar a entender. Precisamos descobrir juntos. Você não pode deixar isso agora. Mas o Homem de Preto ergueu a mão, silenciando tudo ao redor. Se ela sair desse hospital, não haverá retorno. Eles não a deixarão ir. Então, a escolha é dela. A frase final dele soou como uma sentença de morte.
Dona Alzira segurou a mão de Camila com força. Precisamos sair. Agora! Eles vão fazer de tudo para te manter aqui. O grito dela ecoou pela sala e Camila visualizou o que estava em jogo. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela queria entender, saber mais sobre quem realmente era. E nesse exato momento, o vidro de uma das janelas estourou. Uma explosão de som que rasgou o ar. A equipe de segurança se virou, distraída, e a chance apareceu. Um homem com roupa simples, mas um ar familiar, estava ali. É agora, Camila. Vamos! Uma dúvida feroz a assaltou. Dr. Felipe estava dividindo sua atenção entre a tensão crescente da situação e um novo aliado inesperado. Quem era ele? Seria um amigo ou um inimigo disfarçado? Camila, venha! Ele chamou, e a urgência na voz dele fez seu coração acelerar. Mas antes que ela pudesse decidir, algo inesperado aconteceu. O homem de preto sorriu mais uma vez. O que você não sabe, querida, é que este homem não é quem você pensa que ele é. Uma onda de choque percorreu a sala. Camila olhou para o homem familiar e a palavra que escapou de seus lábios foi pai. Ele ergueu a mão, a expressão um misto de dor e determinação. Camila, por favor, eu só queria te proteger. Foi como se um raio tivesse atravessado a sala. O brilho em seus olhos, a semelhança física, tudo a fez recuar, mas a verdade estava escancarada diante dela. O que estava acontecendo? Você é meu pai? As palavras saíram num sussurro. Sim e não. Na verdade, você é muito mais do que isso. Ele hesitou e Camila percebeu que havia um segredo maior que ainda estava por vir. A verdade é que você foi forçada a assumir uma nova identidade. E agora eles querem se certificar de que você nunca descubra o que realmente significa ser Kalila. O tempo pareceu parar. A sala estava cheia de tensão, a multidão esperando um movimento. Camila olhou para Dr. Felipe, à espera de explicações que poderiam mudar tudo. Mas antes que ele pudesse responder, um disparo ecoou. A multidão estremeceu e a realidade se transformou em pânico absoluto. Um dos seguranças que avançavam caiu no chão. Camila sentiu o estômago revirar, enquanto as peças do quebra-cabeça se agrupavam em um caos. A verdade estava mais distante do que nunca, e o destino dela, agora mais incerto. Naquele momento, com o eco da bala ressoando, ela percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. O que mais estavam escondendo dela? O que mais estava por trás daquele nome, Kalila? E enquanto a confusão tomava conta, a única certeza que restava era que a luta pela verdade estava apenas começando. Camila ficou paralisada. O homem de preto, com um olhar intenso e autoritário, fez todos ao redor hesitarem. Era como se o tempo tivesse congelado. É hora de acabarmos com isso. A frase pairou no ar, cheia de um peso que deixava o hospital à beira de uma explosão. Ela sentiu o coração acelerar. O que ele queria dizer? Gritos, pânico, um caos absoluto. Mas havia algo mais, um sentimento de que tudo aquilo era pessoal, que o destino dela estava entrelaçado naquele instante. Dr. Felipe olhou para ela e seus olhos diziam tudo. Havia segredos que precisavam ser revelados. Camila, você precisa saber. Dr. Felipe começou, mas a voz do homem de preto cortou o ar. Basta. Você não tem ideia do que está começando, garotinha. Ele avançou, cada passo ecoando como uma batida de tambor na sala em tumulto. A tensão era como uma corda prestes a se romper. Dona Alzira, com a sabedoria de quem já enfrentou muitos desafios na vida, puxou Camila com firmeza. Não fique aqui, gritou.
os olhos ardendo de preocupação. Mas então, algo inesperado aconteceu. Dr. Felipe, normalmente tão bem intencionado, fez um movimento brusco em direção ao homem de preto. Eu não deixarei que você faça isso. O que você sabe, Felipe? O homem de preto questionou, e a calma da sua voz era assassina. Você sabe que a verdade pode ser mortal. Um silêncio cortante caiu. Eu sei mais do que você imagina. E então, ele soltou uma frase que transformou tudo. A verdade sobre quem Camila realmente é. Os murmúrios de espanto foram rápidos. Camila sentiu o chão sob seus pés desmoronar. O quê? Segredos? O que Felipe sabia sobre ela? Não havia palavras, apenas perguntas na mente dela. Nesse momento, o vidro de uma das janelas estourou com um estalo ensurdecedor. Cambaleando, ela conseguiu ver uma figura familiar se esgueirando pela abertura. O homem que aparecera no seu passado, seu pai, agora estava diante dela. Ele chorava e sua expressão estava completamente perdida. "Kalila!" Ele gritou, e o som cortou o ar como lâminas afiadas. Um frio intenso percorreu sua espinha. Kalila! O nome reverberou na mente de Camila. Era verdade. Ela não era apenas uma faxineira. Havia algo mais profundo a ligando a este lugar e a todos ali. E isso significava que as mentiras estavam prontas para serem desveladas. Os seguranças, distraídos pela cena, hesitaram. O homem de preto aproveitou a confusão e começou a avançar. Mas um grito cortante da enfermeira fez todos pararem. "Ele está aqui! Ele veio atrás dela!" A enfermeira, com olhos arregalados e o rosto pálido, apontou para o corredor. "Eles não vão parar até conseguir." Camila olhou para o homem que agora sabia ser seu pai. A dor em seu olhar parecia insuportável. "Por quê? Você não me contou antes?" gritou, sua voz tremendo entre a raiva e a dor. "Por que me esconderam? O que mais está acontecendo?" "Precisamos sair, Kalila. Eles estão atrás de você porque você é a chave para a verdade. Eles não vão parar por nada para te manter na escuridão." A tristeza e o desespero misturavam-se em suas palavras enquanto o caos se instalava ao redor. Antes que qualquer um pudesse responder, um estrondo ensurdecedor fez o chão tremer. Uma explosão ecoou à distância, sacudindo as paredes do hospital. As luzes piscaram e o pânico explodiu. Camila viu o Dr. Felipe, com um olhar de horror, gritar para que todos se afastassem da entrada. Mas a verdade era que todos estavam aprisionados ali, como ratos em uma armadilha. E por um momento, tudo ficou em silêncio. O ar estava pesado, tenso. O homem de preto, em pé, parecia mais poderoso e mais perigoso do que nunca. A verdade sempre encontrará um jeito de vir à tona. Ele sorriu, confiando em sua vitória. A mente de Camila girava, e ela percebeu o que isso significava. Se seu pai estava ali, significava que havia mais segredos, conexões profundas e traições escondidas nas sombras. E então, em um gesto inesperado, ela se virou para o homem de preto. "O que você sabe sobre minha mãe? Você a conhece, não?" O homem de preto congelou, e esse pequeno instante trouxe um novo nível de tensão. O que ela tinha acabado de tocar? Algo na expressão dele mudava, e antes que pudesse continuar, ele respondeu. A voz agora baixa e sussurrante. Talvez você não esteja pronta para a verdade, e eu não posso deixar você descobrir. Camila sentiu o coração parar. Se tudo o que havia aprendido fosse uma mentira, e se o passado guardasse mais segredos do que ela jamais pensou? O caos ao redor tornava-se um eco distante enquanto ela tentava processar.
E nesse momento frágil entre verdade e mentira, a única certeza que restava era que a luta pela verdade estava apenas começando e que as consequências seriam devastadoras. Camila sentiu o coração acelerar. Kalila, a palavra ecoava em sua mente como um trovão. O homem de preto a observava com um sorriso que escondia algo muito mais sombrio. E enquanto todos estavam em estado de choque, ela percebeu uma nova tensão se formando. Na sala. "O que você sabe sobre minha mãe?" Camila perguntou, o medo e a raiva pulsando em sua voz. "Você está escondendo algo." O homem de preto hesitou, mas então fez um movimento rápido, como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador. "A verdade, Kalila, é que sua mãe, ela não está apenas desaparecida. Ela está viva, mas muito perto de você. E não apenas isso. Ela pode estar envolvida em tudo isso." "Não!" Camila gritou. "Como você pode dizer isso? Você está mentindo." Seu peito apertava, as palavras estavam pesadas como pedras. A multidão ao redor reagiu, o murmúrio de vozes aumentou, e a enfermeira pálida começou a tremular. "Não pode ser. Isso não pode ser verdade." Uma expressão de pânico distorcia seu rosto. O homem de preto continuou, com a voz quase um sussurro. "Ela está bem aqui, no hospital. E a razão pela qual estão atrás de você é porque descobriram que você é a peça-chave para desvendar toda a tramparia. A sua existência está diretamente ligada a tudo o que está acontecendo." Os olhos de Camila brilhavam com lágrimas de raiva e confusão. "Por que ninguém falou comigo? O que mais vocês estão escondendo?" Dona Alzira se adiantou, a expressão de preocupação se transformando em algo mais intenso. "Camila, ou Kalila, você precisa saber que não é só você. Sua mãe tem um papel maior neste jogo, e é muito perigoso. Precisamos sair agora." Nesse exato momento, um grito cortou o ar. "Todos, para trás!" Uma explosão irrompeu do lado de fora. E o hospital tremeu. As luzes piscavam, enquanto trechos de parede se despedaçavam. O caos se espalhou como fogo, e as pessoas começaram a gritar e a correr em direções opostas. Camila viu o Dr. Felipe. Seu olhar estava fixo na porta. Ele gritava para que todos se afastassem. "Saiam! Não pode ficar aqui!" Mas o homem de preto não recuou. Ele olhou firme para Camila, e suas palavras cortaram o ar. "Você precisa escolher, Kalila. Ficar aqui e descobrir toda a verdade, ou fugir e deixar que tudo caia na escuridão. A escolha é sua, mas lembre-se, a verdade pode ser mortal." Nesse momento, surgiram mais homens de preto, armados e prontos para agir. Camila percebeu que seu pai estava se movendo, preparando-se para enfrentar os novos ameaçadores. "Você não pode fazer isso!" Camila gritou. "Nós precisamos ir! Não podemos ficar!" Mas o pânico estava tomando conta. A enfermeira gritou novamente, e em meio ao caos, ela parou. Sua expressão mudou abruptamente, os olhos arregalados de terror. "Ele está aqui!" ela gritou, e uma onda de desespero percorreu a sala. As portas se abriram, e um novo homem, de terno escuro e olhar afiado, entrou. "Calem-se todos vocês!" ele disse. Seu tom era cortante como vidro. A tensão era palpável. Camila olhou para o homem interno e o reconheceu. Era o diretor do hospital, uma figura que tinha visto apenas em fotos. "Você!" Camila exclamou. "O que você quer de mim?" "Calma, Kalila", ele respondeu, com um sorriso que não atingiu seus olhos. "Eu só quero proteger o que deve ser mantido em segredo." Uma sombra se projetou, e todos olharam para o homem de preto, que parecia mais nervoso do que nunca. "Você não deveria estar aqui", ele rosnou. Camila sentiu um frio na espinha.
Sua vida inteira, até aquele momento, parecia uma farsa. O que mais estavam escondendo? E antes que pudesse processar, mais uma explosão ecoou, e a parede atrás do homem interno desmoronou em uma nuvem de fumaça. O que estava acontecendo? A lei e a ordem estavam se desmoronando ao seu redor. E ela estava no centro de tudo. Corações disparados, gritos ensurdecedores. Camila hesitou na escolha que tinha que fazer. E então a verdade começou a se desdobrar, uma camada após a outra, enquanto o vértice do caos a consumia. A pergunta que perseguia seu coração estava finalmente prestes a ser respondida. Mas que custo isso teria? Quem realmente era ela? E o que a verdade revelaria sobre aqueles que mais amava? Neste cenário de destruição, a única certeza era que a linha entre amigo e inimigo estava prestes a se desfazer. Camila sentiu o coração acelerar. Kalila. A palavra ecoava em sua mente como um trovão. O homem de preto a observava com um sorriso que escondia algo muito mais sombrio. Enquanto todos estavam em estado de choque, ela percebeu uma nova tensão se formando na sala. "O que você sabe sobre minha mãe?" Camila perguntou, o medo e a raiva pulsando em sua voz. "Você está escondendo algo?" O homem de preto hesitou, mas então fez um movimento rápido, como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador. "A verdade, Kalila, é que sua mãe, ela não está apenas desaparecida. Ela está viva, mas muito perto de você. E não apenas isso, ela pode estar envolvida em tudo isso." "Não!" Camila gritou. "Como você pode dizer isso? Você está mentindo!" Seu peito apertava. As palavras estavam pesadas como pedras. A multidão ao redor reagiu. O murmúrio de vozes aumentou. E a enfermeira pálida começou a tremular. "Não pode ser. Isso não pode ser verdade." Uma expressão de pânico distorcia seu rosto. O homem de preto continuou, com a voz quase um sussurro. "Ela está bem aqui, no hospital. E a razão pela qual estão atrás de você é porque descobriram que você é a peça-chave para desvendar toda a trama. A sua existência está diretamente ligada a tudo o que está acontecendo." Os olhos de Camila brilhavam com lágrimas de raiva e confusão. "Por que ninguém falou comigo? O que mais vocês estão escondendo?" Dona Alzira se adiantou, a expressão de preocupação se transformando em algo mais intenso. "Camila, ou Kalila, você precisa saber que não é só você. Sua mãe tem um papel maior neste jogo. E é muito perigoso. Precisamos sair agora." Nesse exato momento, um grito cortou o ar. "Todos, para trás!" Uma explosão irrompeu do lado de fora, e o hospital tremeu. As luzes piscavam, enquanto trechos de parede se despedaçavam. O caos se espalhou como fogo, e as pessoas começaram a gritar e a correr em direções opostas. Camila viu o Dr. Felipe, com um olhar de horror, gritar para que todos se afastassem da entrada. "Saiam! Não pode ficar aqui!" Mas o homem de preto não recuou. Ele olhou firme para Camila, e suas palavras cortaram o ar. "Você precisa escolher, Kalila. Ficar aqui e descobrir toda a verdade, ou fugir e deixar que tudo caia na escuridão. A escolha é sua, mas lembre-se, a verdade pode ser mortal." Nesse momento, surgiram mais homens de preto, armados e prontos para agir. Camila percebeu que seu pai estava se movendo, preparando-se para enfrentar os novos ameaçadores. "Você não pode fazer isso!" Camila gritou. "Nós precisamos ir, não podemos ficar." Mas o pânico estava tomando conta. A enfermeira gritou novamente. E em meio ao caos, ela parou. Sua expressão mudou abruptamente, os olhos arregalados de terror. "Ele está aqui!" ela gritou, e uma onda de desespero percorreu a sala. As portas se abriram,
e um novo homem, de terno escuro e olhar afiado, entrou. "Cale-se, todos vocês", ele disse. Seu tom era cortante como vidro. A tensão era palpável. Camila olhou para o homem interno e o reconheceu. Era o diretor do hospital, uma figura que tinha visto apenas em fotos. "Você!" Camila exclamou. "O que você quer de mim?" "Calma, Kalila", ele respondeu, com um sorriso que não atingiu seus olhos. "Eu só quero proteger o que deve ser mantido em segredo." Uma sombra se projetou, e todos olharam para o homem de preto, que parecia mais nervoso do que nunca. "Você não deveria estar aqui." Ele rosnou. Camila sentiu um frio na espinha. Sua vida inteira, até aquele momento, parecia uma farsa. O que mais estavam escondendo? E antes que pudesse processar, mais uma explosão ecoou, e a parede atrás do homem interno desmoronou em uma nuvem de fumaça. O que estava acontecendo? A lei e a ordem estavam se desmoronando ao seu redor, e ela estava no centro de tudo. Corações disparados, gritos ensurdecedores. Camila hesitou na escolha que tinha que fazer. E então a verdade começou a se desdobrar, uma camada após a outra, enquanto o vértice do caos a consumia. E no meio desse embate, a mensagem na tela de um celular caído no chão iluminou o piso em meio às sombras. "Você precisa se esconder. Se eles souberem, você estará em perigo. A verdade está em você." A mensagem era de um número desconhecido, mas parecia direcionada a ela. O que significava? Quais verdades estavam prestes a ser reveladas? E quem realmente estava por trás de tudo isso? Com a adrenalina correndo, a única certeza que restava era que a luta pela verdade estava prestes a se intensificar, e o que ela poderia descobrir poderia mudar tudo uma vez mais. O som ensurdecedor da explosão ainda ecoava pelos corredores do hospital. Camila estava paralisada, com a mente repleta de perguntas. O que ela tinha acabado de descobrir? Sua identidade, sua vida, tudo estava desmoronando. O homem de terno, que se apresentara como diretor, se aproximou, seus olhos fixos em Camila de um jeito que misturava temor e determinação. "Você precisa entender, Kalila. Sua mãe e você. A verdade é uma arma poderosa." Sua voz carregava um peso, e Camila começou a perceber a gravidade da situação. "Se você continuar aqui, eles não hesitarão em eliminá-la." Dona Alzira puxou Camila pela mão. "Precisamos sair, agora." Mas a multidão ao redor estava em pânico, correndo em direções diferentes, gritando. Camila olhou para Dr. Felipe, que tentava controlar a situação, mas sua expressão era de desespero. Ele estava atrapado entre o desejo de protegê-la e a pressão do caos. "Kalila, venha comigo!" ele gritou, sua voz soando como um farol em meio à tempestade. "Felipe, você sabe o que está acontecendo?" Camila perguntou, o coração batendo forte no peito. Ela se sentia perdida, mas algo dentro dela clamava por respostas. "Eu sei, um pouco, mas a verdade é mais perigosa do que você imagina." Ele olhou ao redor, ansioso. "Estão atrás de nós. Precisamos sair do hospital." "Mas e minha mãe?" Camila insistiu, os olhos brilhando com lágrimas. "O que você sabe sobre ela?" "Eu prometo que vou te contar tudo assim que estivermos a salvo", respondeu ele, a urgência em sua voz ecoando em seu coração como um tambor. Camila hesitou por um instante. Uma parte dela queria entender tudo, mas a outra sabia que precisava escapar, e rapidamente. Com o último olhar para o homem interno, que agora parecia uma sombra ameaçadora, ela decidiu. "Vamos", disse para Dona Alzira e Felipe, fechando a questão. Juntos eles se moviam, corações disfarçados por uma determinação desesperada, carregada pelo pânico e pela esperança,
Camila atravessou os corredores do hospital, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. O restolho da destruição parecia seguir seus passos, mas a ideia de descobrir a verdade sobre sua mãe a guiava. De repente, as portas de emergência surgiram diante deles, abertas como um portal para a liberdade. Mas quando estavam prestes a cruzar, um barulho estrondoso fez suas almas paralisarem. 3 homens armados bloquearam a saída. Suas intenções claras e ameaçadoras. "Vocês não vão a lugar algum", gritou um deles. Sem pensar 2 vezes, Camila olhou nos olhos de Felipe e viu a determinação refletida no olhar dele. "Agora", ele ordenou, e os 3 se moveram mais rápido do que pensavam. O grupo atacou, mas com um movimento ágil, Camila se lançou para frente, arrastando Dona Alzira e Felipe com ela. O corredor ao lado parecia uma rota de fuga. Eles correram, os passos ecoando na pista fria, cada respiração pesada se misturando ao terror que estava se desdobrando. A luz das sirenes iluminava o caminho, mas atrás deles o caos se intensificava. Finalmente, alcançaram a saída. A luz do luar iluminou seus rostos exaustos, e a brisa fria parecia clean como um renascimento. Mas a pergunta pungente ainda pairava no ar, quase gritando para ser respondida. O que Camila realmente era? Kalila? E onde estava sua mãe? Enquanto os 3 se afastavam do hospital, uma sensação desconhecida começou a crescer dentro dela. Ela sabia que não tinha terminado, que as respostas ainda estavam à espreita em algum lugar. A luta, afinal, era apenas o começo. Não havia certezas, apenas possibilidades. E tudo o que ela sabia era que a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava esperando para ser desvendada. Uma nova vida estava se formando, e Camila, agora Kalila, era a protagonista da própria história. Hey, você que está aqui, não espere nem mais um segundo para se inscrever no canal e acompanhar as próximas histórias exclusivas. Você precisa se inscrever agora. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Comente abaixo suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Sua interação faz toda a diferença. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos deixar essa história ecoar.